Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 1º de novembro de 2025, o mês da prisão de Jair Bolsonaro, e o assunto é algo que passou batido nos últimos dias, que foi a formação de um consórcio de governadores de direita, juntamente com um episódio que ocorreu ontem de os governos da Argentina e do Paraguai declararem publicamente, internacionalmente, que Comando Vermelho e PCC são organizações terroristas. Enquanto isso, 2 ministros de Estado da República Federativa do Brasil, a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, e o ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, dizem que há um plano envolvendo esse consórcio da paz e as ameaças de Donald Trump de intervenção em outros países como Venezuela e indiretamente até o Brasil. Ou seja, o resumo dessa ópera: o governo federal sabe de um plano, descobriu um novo plano golpista, uma nova trama golpista de insurreição policial militar. Esses governos estaduais, ao se reunirem, como se reuniram faz 2 dias, e declarando que vão agir com as suas polícias conjuntamente, remonta às muitas revoltas que envolveu polícias estaduais no Brasil em confronto com o governo central. O Brasil tem todo um histórico de mais de 100 anos de revoltas usando polícias das províncias, depois dos estados, para confrontar o poder central, e é isso que está acontecendo. Uma nova trama golpista está em curso no Brasil. E quanto antes o Brasil, a opinião pública, se derem conta disso, mais difícil ficará a missão desses golpistas. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. E 7 governadores anunciaram na última quinta-feira a criação do Consórcio da Paz, um projeto de integração entre estados para trocar informações de inteligência, compartilhar apoio financeiro e reforçar o contingente policial no combate ao crime organizado. A medida foi tomada após a operação policial no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, pelo menos 121, né? E o encontro aconteceu no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense. Além do governador Cláudio Castro, do PL, participaram Romeu Zema, de Minas Gerais, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Eduardo Riedel, de Mato Grosso do Sul, Ronaldo Caiado, de Goiás, e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou, mas por uma chamada de vídeo. O Rio de Janeiro será a sede inicial do consórcio e vai liderar o processo de formalização do grupo. Faremos um consórcio entre... Porque essa iniciativa foi batizada de Consórcio da Paz, mas as declarações de alguns dos integrantes são, no mínimo, bastante hostis ao governo Lula.
Sem dúvida, Renata. A gente pode analisar essa reunião de hoje sob dois aspectos. O primeiro os governadores querem buscar uma resposta, estão se reunindo, estão falando em troca de experiências, de informação importante isso. Inclusive, teve uma troca de informação do Pará com o Rio de Janeiro que foi fundamental para cumprimento de mandado na operação de terça-feira. Isso é uma coisa. A outra coisa é a política que vem junto. Os governadores que participaram da reunião, a gente tem até eles aqui, alguns deles são pré-candidatos à presidência. Zema, aqui o de Minas Gerais, Caiado, o de Goiás, então o governador de São Paulo que participou por videoconferência. Então o discurso foi super politizado, o que não deveria ser nesse momento. E depois da reunião entre governadores, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que os gestores da direita querem colocar o Brasil no radar do intervencionismo militar de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Nas redes sociais, Gleisi diz que os governadores são vocalizados por Ronaldo Caiado, de Goiás. E também enfatiza que, ao invés de apoiar a PEC da segurança proposta pelo governo federal, eles investem na divisão política. Gleisi também cita Eduardo Bolsonaro, do PL, a atuação dos deputados nos Estados Unidos, do deputado Eduardo Bolsonaro, contra autoridades brasileiras. E a ministra finaliza essa postagem enfatizando que a segurança pública é uma questão importante e que não pode ser tratada com objetivos estrangeiros. Confronto entre Estados e União, inclusive utilizando forças de segurança, ou de segurança nacional, ou de segurança estaduais, são a tônica da história do Brasil. Veja bem, eu fiz um pequeno estudo aí sobre isso, que eu apresento agora para você. Começamos em 1893 com a Revolução Federalista. No Rio Grande do Sul, facções estaduais, maragatos e pica-paus, usaram a Brigada Militar, ou seja, a Polícia Estadual da época, e milícias locais em combates armados contra forças federais leais ao presidente Floriano Peixoto. Foi uma guerra civil com tons separatistas. E depois de, no mínimo, 130, 140 anos, aí quase 140 anos, acontece algo parecido. Veja só, acontece algo como o limiar, a aurora desse movimento separatista. Depois tivemos a revolta da vacina, em 1904, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal. A polícia local, sob controle estadual federal híbrido, foi usada para reprimir protestos contra a vacinação obrigatória imposta pelo presidente Rodrigues Alves, algo que nos lembra o período entre 2020 e 2023, né? 2022, na verdade, com uma parte da sociedade revoltando-se com a vacina, coisa que aconteceu, minha amiga, meu amigo, há 120 anos atrás, né? Coisa de 120 anos atrás, e é isso o que estão promovendo os reacionários de plantão aqui no Brasil. Você tem o conservador é uma coisa, o reacionário é outra. O conservador quer manter tudo como está. Agora, o reacionário, ele quer voltar ao que era antes. Não é? E, no caso, os reacionários, Bolsonaro e outros, eles querem voltar ao que era há mais de 100 anos o Brasil. Né? Depois tivemos a Revolução de 1930, no Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Polícias estaduais, Brigada Militar Gaúcha, Força Pública Mineira, se alinharam aos revoltosos liderados por Getúlio Vargas contra o presidente Washington Luiz e atuaram como forças de vanguarda em marchas armadas sobre o Rio, que era a sede do governo brasileiro. A insurreição foi uma coalizão oligárquica contra o café com leite, que era São Paulo e Minas Gerais. Revolução Constitucionalista, 2 anos depois. O caso mais emblemático, São Paulo mobilizou cerca de 100 mil homens, incluindo a Força Pública Paulista, atual PM de São Paulo, artilharia e voluntários civis em uma guerra aberta contra o governo provisório de Getúlio Vargas, o que dura até hoje, por exemplo, nos jornalões paulistas. Não é? Eles conservam o espírito daquela época contra Getúlio Vargas. Até hoje é fácil de você ler na Folha, no Estadão, que jornais que naquela época eram muito mais influentes, inclusive,
atacando Getúlio Vargas. Aliás, como dizia o Paulo Henrique Amorim, São Paulo é o único estado do Brasil que não tem uma avenida Getúlio Vargas. Depois, o Levante Integralista de 1938. Em São Paulo e outros estados, elementos da força política paulista foram cooptados ou hesitaram durante o ataque integralista ao Palácio da Guanabara. Embora não uma insurreição estadual plena, houve relatos de policiais estaduais simpatizantes. E o Consórcio da Paz agora, com esses governadores de direita, ensejando algo como que se viu tantas vezes no Brasil. Então é bom ficarmos atentos como está o governo federal e 2 ministros do governo Lula, que, na verdade, já elaborou um plano, algumas vacinas e tal, mas o governo está agindo rápido porque tem muitas suspeitas. A crise no Rio é uma deixa para o bolsonarismo priorizar a segurança pública e largar Bolsonaro, porque o Bolsonaro já era, ele está meio malucão lá, ainda não se deu conta, os filhos são uns tarados que não entendem nada do que está acontecendo no país, uns radicais perigosos para eles mesmos e até para a própria direita, que os está isolando. O Bolsonaro ele encara a frustração por isolamento político e é aconselhado a virar a página, mas nem a pau ele vai fazer isso. Em conversa ao longo da última semana, Bolsonaro deixa claro que o fator mais difícil de lidar tem sido ser carta fora do baralho na política, não é? Isso era previsível, quem acompanha o blog da Cidadania sabe que aqui se diz que esse julgamento ia acabar com Bolsonaro, e acabou mesmo como era previsível. Castro e governadores aliados anunciam o Consórcio da Paz em reunião no Rio de Janeiro, após a mega operação, e falam em coisas que remetem a uma insurreição apoiada por Donald Trump, segundo disse a Gleisi Hoffmann. O fato é que o governo reagiu à união de governadores e Gleisi falou em incentivo da direita à intervenção de Trump, e não foi só ela. O ministro do Lula, o Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, disse a mesma coisa, que consórcio de governadores aliados a Castro é para atiçar intervenção estrangeira e consórcio Trump. Veja só, há no governo um clima aí de bastante apreensão e ações estão sendo tomadas, inclusive via Polícia Federal, que está nesse caso da segurança, está dentro dele e vai monitorar o que esses governadores fizerem. Isso eu já divulguei ontem, né, matéria mostrando que a Polícia Federal vai monitorar o que esses governadores fizerem, toda essa questão da segurança nos estados. E o fato é que, além da Gleisi e do ministro do Lula, muita gente está preocupada com isso. Ao mesmo tempo que Argentina e Paraguai enquadram o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas e fomentam o discurso da direita. O governo Lula, por outro lado, cita riscos à soberania e de intervencionismo dos Estados Unidos para evitar a equiparação. Países vizinhos oscilam sobre a aplicação, mas a Argentina, do Milei, e o Paraguai, de um presidente de direita que eu não recordo o nome, estão se alinhando ao Trump. Mas eles estão sendo mais trumpistas do que o Trump, porque depois de conversar com o Lula, o Trump diz não considerar mais ataques dentro da Venezuela, após pressão sobre Maduro. O presidente americano autorizou operações secretas no país da América do Sul com o objetivo de derrubar o ditador Washington, o ditador. Washington reforça a presença militar nas águas internacionais sul-americanas sob pretexto de combater o tráfico. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que não considera ordenar ataques dentro da Venezuela. A declaração ocorre após semanas de tensão nas águas internacionais da América do Sul e de pressão sobre o regime de Nicolás Maduro. É ainda um recuo retórico de Trump. O presidente americano havia insinuado na semana passada que poderia ordenar bombardeios em solo contra cartéis de drogas latino-americanos. Necessariamente se implicaria em violações da soberania de países como México, Colômbia e Venezuela. Nos últimos meses, os Estados Unidos reforçaram a presença militar na região com o envio de caças e navios de guerra, como todos sabemos. Questionado
ontem, por jornalistas a bordo do avião presidencial americano, se avalia a possibilidade de ataques dentro da Venezuela, Trump foi monossilábico. Não. Em outubro, ele afirmou ter autorizado a CIA a fazer operações secretas na Venezuela, o que é um contrassenso, não é? O Trump falar de operações secretas e anunciar operações que deveriam ser secretas. Mas ao falar, minha amiga, meu amigo, que não considera, isso já pode ser entendido como resultado da aproximação com o ultramoderado Luiz Inácio Lula da Silva, que está aí talvez evitando problemas dramáticos para o mundo, se aproximando de Donald Trump. Então vamos agradecer a sorte de o Lula ainda estar entre nós. Só não sabemos por quanto tempo, né? Na verdade, ele está no limite das suas forças, com 80 anos, mas o Brasil e até o mundo precisam muito dele. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.